Olá, meus queridos! Vamos começar mais uma aula. Bem, a nossa aula de hoje e de agora será a aula de português. E vamos falar sobre personagens animais. Começamos na nossa semana passada a leitura sobre a fábula, o Leão e o Ratinho, na página 33. Conhecemos esse texto, tiramos algumas informações deles, tá certo? E faremos a nossa atividade conhecendo o texto. E o que é o conhecer o texto? É tirar essas informações a partir da nossa leitura. Quem são os personagens, qual o nome deles, qual o autor, do que o nosso texto fala, tá certo? É tirar informações do que tem no nosso texto. O que foi que a gente acabou de ler? É da mesma forma que se estivéssemos contando essa história para alguma pessoa, para algum coleguinha. Então é muito importante fazer a interpretação do nosso texto, é de tirar informações dele, tá certo? E a nossa aula de hoje será essa releitura, né? Porque temos que ler o nosso texto novamente, que fala sobre o leão e o rato, tá certo? Observamos alguns pontos no nosso texto na semana passada. A ilustração, fizemos essa primeira leitura, dissemos um pouco das características dos nossos personagens a partir da imagem que está aí presente no nosso livro, tá certo? Essa imagenzinha. E agora faremos a nossa atividade de interpretação, que são 6 questõezinhas que perguntam para vocês algumas coisas que tem no nosso texto. Essa aula de Conhecendo o Texto é a nossa aula escola. Como disse a vocês, a atividade faríamos na escola. Já a nossa aula casa será esse Aprendendo um pouco mais. E o que é que tem no nosso Aprendendo um pouco mais? O uso dos encontros consonantais. É o encontro de consoantes que podemos identificar nas nossas palavras, tá certo? Bem, como aí na palavra ratinho. Essa palavra ela tem um encontro de 2 consoantes, que é o NH, tá certo? Então, esses encontros eles são classificados como encontros consonantais e sendo um dígrafo. Por quê? Porque o som deles, quando falamos a palavra esta sílaba, só escutamos o som de uma letra, só que temos aqui 2, tá certo? Então, é uma revisão dos conteúdos que já estudamos até agora. Encontros consonantais, os dígrafos que tem nas nossas palavras, tá certo? Então, a atividade da página 35, que é esse Aprendendo um pouco mais, vocês vão fazer o uso correto das letras LH nas palavras, tá certo? Com a consoante, tá? Quando usamos esse LH, lha, lé, li, ló, lu. Podemos perceber que ele é escrito com 3 letras, mas o seu som é apenas de 2. Lá, lé, li, ló e lu, tá bom? Bem, o uso de S ou SS, porque muda a partir do som, tá certo? E o uso do SS e o RR, tá certo? Que vocês vão marcar aí, tá certo? Prestem atenção, porque a interpretação das questões é muito importante ser feita por vocês, de entender o que as nossas questõezinhas estão pedindo, tá certo? Além dessa nossa aula, na nossa sala faremos a apresentação do nosso cartaz, tá certo? Que foi feita na semana passada também. Então, a apresentação na escola do nosso cartaz será na aula escola, tá certo? Teremos esse momento da apresentação dos cartazes. Bem, pessoal, a nossa aula de português foi essa. É uma aula mais simples, só que é uma aula que requer muito da atenção e da interpretação de vocês dos nossos conteúdos, tá bom? Beijo, meus queridos, e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!